Hello everybody, eu sou o Adir Ferreira e hoje nós vamos aprender 10 expressões em inglês com a palavra like que você realmente precisa conhecer. E hoje o nosso vídeo vem direto do blog inglesdoadir.com.br. Eu vou compartilhar o link dessa postagem na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. A gente vai descendo aqui e você já vê lá no blog um sumário. Você vê o tópico que você quer clicar e fica mais fácil de navegar. E descendo aqui também, isso é muito importante, ó. Você pode baixar o seu e-book Fluente para sempre, gratuitamente, 0800 na faixa. Só colocar seu e-mail aqui, fica sossegado, cai certinho o seu PDF, que você pode imprimir, que você pode salvar e levar aonde você quiser. Então, nós já começamos aqui com a primeira expressão com like, que é like a fish out of water. Like a fish out of water. Literalmente, como um peixe fora d'água, que significa se sentir deslocado, desconfortável ou fora do seu ambiente natural. Nós temos 3 exemplos aqui. When I moved to a new city, I felt like a fish out of water. When I moved to a new city, I felt like a fish out of water. Quando eu me mudei para uma cidade nova, eu me senti como um peixe fora d'água. Um detalhe de pronúncia aqui, moved to, como eles têm os sons bem parecidos, a gente só vai dizer o som do T. Move to. When I moved to another city, I felt like a fish out of water. E aqui eu sei que é passado pelo contexto, porque eu vou usar I felt. Nós temos o segundo exemplo. She doesn't know anyone at the party and looks like a fish out of water. Ela não conhece ninguém na festa, então she looks like. Ela tem a aparência de estar fora do contexto dela, fora do elemento dela. She doesn't know anyone at the party and looks like a fish out of water. E geralmente a gente vai dizer out of water. Nós temos outro exemplo. I'm terrible at dancing. Every time I try, I feel like a fish out of water. Eu sou péssimo em dançar. Perceba aqui que quando você é bom em alguma coisa ou ruim em alguma coisa, a gente usa a preposição at. Então, I'm good at dancing seria eu sou bom em dançar. E como at é uma preposição, o verbo que vier depois vai sempre no ing, tá bom? Então aqui, I'm terrible at dancing. Every time I try, toda vez que eu tento, I feel like a fish out of water. Eu me sinto como um peixe fora d'água, não me sinto confortável porque I'm terrible at dancing. A segunda expressão é like nobody's business, que literalmente significa como o negócio ou como o assunto de ninguém. Então, como é uma expressão idiomática, ela tem um sentido completamente diferente, que a gente traduz como demais, como nunca, com muita intensidade ou com muita habilidade. Nós podemos dizer, she can cook like nobody's business. Ela cozinha como nunca. Ela cozinha como ninguém. Ela é muito habilidosa na cozinha. She can cook like nobody's business. He was running like nobody's business to catch the train. Ele estava correndo como nunca, com muita intensidade, para pegar o trem. He was running like nobody's business to catch the train. E um outro exemplo. My friend plays the guitar like nobody's business. Meu amigo toca violão incrivelmente bem. Ele é muito habilidoso em tocar violão. Então aqui, like nobody's business, não tem um significado muito intuitivo. A gente tem que saber o significado idiomático dele. A expressão número 3 é like a deer in the headlights. Like a deer in the headlights. Deer é um veado, é um animal muito comum nos Estados Unidos. Então, quando um veado atravessa uma rodovia e vem um carro e essas headlights e os faróis apontam para esse animal, ele fica paralisado, ele não sabe o que fazer, ele não corre. Então essa é a reação dele. Então se alguém está like a deer in the headlights, está paralisado de medo ou de surpresa. Essa é a referência, tá? Então significa ficar sem reação diante de uma situação inesperada ou assustadora. Nós temos os exemplos. When the teacher called on me, I froze like a deer in the headlights. Quando o professor me chamou, aqui quando a gente usa call on someone, é geralmente usado para professor que chama um aluno para responder alguma coisa na sala de aula, tá bom? When the teacher called on me, I froze, eu congelei, like a deer in the headlights.
She stood there like a deer in the headlights when she saw her ex-boyfriend. Ela ficou lá, paralisada, quando viu seu ex-namorado. Ela ficou igual o animalzinho atravessando a estrada quando viu os faróis. Ficou paralisada. During the interview, he was like a deer in the headlights. Durante a entrevista, ele ficou paralisado de medo. Então ele teve essa mesma reação, ele não sabia o que dizer. A expressão número 4 é like a kid in a candy store. Como uma criança numa loja de doces, expressa um grande entusiasmo ou empolgação. Nós temos alguns exemplos. When I entered the bookstore, quando eu entrei na livraria, I felt like a kid in a candy store. Eu me senti como uma criança numa loja de doces. Então eu gosto muito de livros. Quando eu entrei na livraria, eu me senti bem à vontade, entusiasmado, empolgado. Nós também temos He was like a kid in a candy store when he got his new gaming console. Ele ficou como uma criança numa loja de doces, muito empolgado, muito entusiasmado, quando ganhou o novo videogame. She was like a kid in a candy store when she saw all the makeup products. Ela ficou super empolgada ao ver todos os produtos de maquiagem. Tá? A mesma coisa, ficou empolgado, ficou animado, ficou ali como se ele estivesse mesmo brincando, fosse criança, estivesse brincando dentro de uma loja de brinquedos só para ele. A expressão número 5, like watching paint dry. Literalmente é como ver tinta secar, ficar observando como a tinta seca. E é chato, né? Você tá vendo um processo ali que vai demorar. E é usado para descrever alguma coisa extremamente entediante. Nós temos 3 exemplos. That lecture was like watching paint dry. Aquela palestra foi chatíssima, não passava nunca. Watching golf on TV is like watching paint dry. Assistir a golfe na TV é super chato, é como ver a tinta secar. The meeting dragged on forever. It was like watching paint dry. A reunião se arrastou eternamente. Foi entediante, foi igual assistir a tinta ficar secando ali. Então, like watching paint dry é alguma coisa que não passa nunca, que é chato, é entediante. A gente continua, mas lembra também de ir lá no blog dar uma olhadinha no meu livro, A Chave do Aprendizado da Língua Inglesa, tá? O link tá ali e tem sempre promoções na Amazon, só ficar de olho. Na número 6, nós temos uma expressão que tem um correspondente direto em português. A expressão é like looking for a needle in a haystack. Como procurar uma agulha no palheiro. A gente também tem isso em português. Que significa buscar algo que é muito difícil ou quase impossível de encontrar. Nós temos 3 exemplos. Finding my earring in the sand was like looking for a needle in a haystack. Encontrar meu brinco na areia foi como procurar uma agulha no palheiro. Era bem difícil de achar aquele brinco na areia. Looking for my lost cat in the city was like looking for a needle in a haystack. Procurar meu gato perdido na cidade foi como procurar uma agulha no palheiro. Ele poderia estar em qualquer lugar. Finding the right candidate for the job is like looking for a needle in a haystack. Encontrar o candidato certo para o emprego é quase impossível. E a número 7, que é a minha preferida dessas aqui, é avoid something like the plague, que é evitar algo como a peste. Você evita alguma coisa a todo custo, a qualquer custo. Nós temos alguns exemplos. I avoid spoilers like the plague. Eu evito os spoilers das séries, dos filmes a todo custo. Não quero saber. He avoids public speaking like the plague. Ele evita falar em público a todo custo, igual a peste. Não gosta mesmo. She avoids fast food like the plague. Ela evita fast food a todo custo. Então é uma coisa que ela realmente não come. Número 8. Packed like sardines. Apertado como sardinhas enlatadas. Então significa estar num espaço superlotado e desconfortável. Tem muita gente ali. The train was packed like sardines. O trem estava lotado como sardinhas enlatadas. Tinha muita gente no trem. We were packed like sardines in the small elevator. Estávamos apertados como sardinhas enlatadas no pequeno elevador. The concert hall was packed like sardines. O salão do show estava lotado.
tá? Tinha muita gente ali, parecia uma lata de sardinha. A número 9 é uma expressão que aparece sempre em filmes e séries, que é like moths to a flame. Literalmente, como mariposas atraídas pela luz. Significa ser atraído por alguma coisa com muita intensidade. Nós temos 3 exemplos também, ó. The customers came to the new store like moths to a flame. Os clientes vieram para a nova loja como mariposas atraídas pela luz. Então eles vieram muito rapidamente porque a loja nova devia ter alguma promoção, alguma coisa do tipo, tá? Então, like moths to a flame. She attracts attention like moths to a flame. Ela atrai atenção como mariposas atraídas pela luz. Então, ela chega, todo mundo vira para olhar. Então, ela atrai atenção desse jeito. Fans ran towards the celebrity like moths to a flame. Os fãs correram para o famoso, para a celebridade, como mariposas atraídas pela luz. Tá? Muita intensidade, eles não conseguiram se conter e foram correndo para a direção do famoso, da celebridade ali. E a número 10 é took like a duck to water. Então, esse took é que se adaptou como um pato se adapta à água. O pato é um animal de água, então ele se adapta muito, muito fácil. Significa se adaptar facilmente a uma nova situação. She took to painting like a duck to water. Ela se adaptou à pintura com muita facilidade. Ela começou e viu que era o rolê dela, era para ela. She took to learning French like a duck to water. Ela aprendeu francês facilmente. Ela se adaptou no aprendizado de francês rapidamente, facilmente. E o nosso último exemplo, when he started playing soccer, he took to it like a duck to water. Quando ele começou a jogar futebol, ele se adaptou a isso, a jogar futebol, to playing soccer, like a duck to water, como um pato para a água, tá? E lá no blog também você tem outras expressões relacionadas aqui que você pode acessar. E lá embaixo você pode também, se você não fez ainda, fazer o download do seu e-book gratuito Fluente para Sempre. Dicas para você aprender inglês ou qualquer outro idioma ainda hoje, dentro da sua casa. E é claro, grátis, 0800 na faixa. O link está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. E por hoje é só. E a gente se vê super em breve.